na saúde capilar. Desde já eu gostaria de agradecer ao CRF pela oportunidade, pelo convite, e agradeço também a presença de todos vocês. Vou ficar bem aqui porque eu tenho centralizado aqui nessa câmera, tá? Bom, na verdade a gente vai ter um bate-papo aqui hoje, nesse momento, a respeito de como a saúde emocional ela pode impactar também na nossa saúde emocional. Bom, me apresentando brevemente, eu sei que a maioria aqui já me conhece, mas apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho também. Eu sou farmacêutica esteta, mestre em ciências farmacêuticas, pós-graduada em saúde coletiva, pós-graduada em saúde estética, com formação em tricologia. Atualmente estou finalizando o MBA também em tricologia. Professora de cursos de pós-graduação, professora de cursos VIP, professora de curso técnico e também sócio proprietária da Lavi Estética Avançada, que é onde eu realizo os meus atendimentos, principalmente na área da tricologia, que é uma área que eu amo trabalhar. Por isso eu me sinto muito feliz de estar hoje aqui palestrando sobre um tema que eu gosto muito. Confesso que 40 minutos é pouco tempo para falar de algo que é tão impactante e principalmente falar de algo que eu realmente gosto muito, que é a saúde capilar. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar quem já teve ou tem algum problema capilar? Queda, caspa, dermatite? Pode levantar bem alto. Eu tenho. Queda capilar, caspa, seborreia, dermatite, eu tenho. E grande parte das pessoas tem. Na verdade, vocês vão ver hoje que a quase totalidade da população tem ou teve algum problema capilar. E qual é o impacto emocional ao se deparar com uma situação como essa? O paciente está lá, ele está observando os seus cabelos caindo, ele pega aqueles cabelos, coloca em suas mãos, e qual é o impacto que esse sentimento pode causar? E que isso pode acontecer? Ainda mais, né? Ainda vai desencadear um estresse ainda maior, um estresse que ainda vai desencadear uma queda de cabelo ainda maior, e que a gente vai ver que é um ciclo que tanto vai quanto vem. Tá? Então, o impacto emocional que o paciente tem ao se deparar com uma situação como essa, eu tenho, por exemplo, um exemplo. No meu dia a dia, eu realizo atendimentos da tricologia e acontece muitas vezes de ter paciente que até mesmo no momento da anamnese, no momento que eu estou realizando ali aquele primeiro contato com o meu paciente, às vezes chora, às vezes relata situações, como, por exemplo, eu tenho uma paciente que me relatou uma vez que ela se incomodava muito com a queda capilar ao visitar os seus amigos, ao retornar para casa, os amigos mandavam mensagem: Ei, você esqueceu o seu cabelo aqui. Então, imagina qual é o estresse, boa tarde, qual é o estresse que isso, qual é o impacto emocional que isso causava na mente daquela pessoa. E eu percebia isso, era visível o olhar triste que ela tinha quando ela relatava essa situação. Aqui. Qual é o impacto emocional ao se deparar com essa situação? Não sei se vocês já viram esse tipo de queda capilar. Quem aqui trabalha com não vou falar queda capilar, vou falar com terapia capilar. Quem já trabalha? Uma, duas, três pessoas apenas aqui. Eu sei que tem mais aqui que vão trabalhar, mas quem já trabalha, 3 pessoas. E esse tipo de situação aqui também mexe muito com o emocional do paciente, daquela pessoa que está com aquele problema. Estresse, ansiedade e depressão são consequências da queda capilar e outras disfunções capilares, não é verdade? Estresse, ansiedade, depressão. São 3 situações emocionais, na verdade está tudo interligado e que são consequências da queda capilar. A pessoa começa a ter queda capilar e ela começa a desenvolver estresse, começa a desenvolver ansiedade, começa a desenvolver depressão. Mas também você sabia que o estresse, a ansiedade e a depressão são também causas da queda capilar e outras disfunções capilares?
Então, ao mesmo tempo em que a gente tem aí um quadro em que o estresse, a ansiedade e a depressão são consequências dessa queda capilar, a gente também tem o estresse, a ansiedade e a depressão como causas da queda capilar e outras disfunções capilares. E é o que a gente vai ver aqui hoje. Desculpa. Então, é uma via de mão dupla. O que a gente vê? O estresse leva a problemas capilares, as disfunções capilares. O estresse leva a pessoa a ter queda capilar, os diferentes tipos de alopecias que a gente vê, alopecia areata, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, dentre outras, mas também caspa, seborreia, dermatite. E, ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla em que todas essas situações, todas essas disfunções capilares também pode levar ao estresse. E como a gente está, nós estamos aqui em um evento de Dia das Mães, eu não poderia deixar de falar, né, que as mães, elas são admiráveis. Eu ainda não sou mãe, mas quando eu olho para uma mãe, eu fico admirada e penso, gente, como que ela consegue? Porque é casa, é marido, é compra, trabalho, academia, são amigos, tem que ter amigo, aí tem que cuidar dos filhos, e ainda tem as redes sociais hoje em dia que ainda agravam ainda mais essa situação. Então, a mãe, ela precisa se virar em 1000, não é verdade? Então, por isso que a gente está falando do impacto da saúde emocional, principalmente aqui nesse Dia das Mães, no Dia das Mães, né? Essa comemoração aqui, nesse evento das mães, justamente porque a gente vê que mães, elas têm que se virar em 1000 para dar conta do recado. Essa que é a verdade. E acaba que, muitas vezes, a gente tem essa impressão que a mãe é uma mulher maravilha. E ela precisa ela mesma, às vezes, ela se surpreende com ela mesma, porque ela se vira em 1000 para dar conta de todas aquelas funções, todos aqueles afazeres que ela precisa dar conta. Mas o cabelo, ele sofre impacto de tudo isso. 98% da população sofre, quase a totalidade das pessoas tem ou terão algum distúrbio do sistema capilar. 98%. De 100%, 98%, quase totalidade das pessoas têm algum distúrbio capilar. Seja um eflúvio telógeno, seja uma alopecia androgenética, seja uma alopecia areata, seja caspa, seja seborreia, quase totalidade das pessoas tem algum problema capilar. O cabelo, ele exerce um papel muito importante na autoestima, não é verdade? Quando seu cabelo começa a ter algum problema, eu, por exemplo, quando meu cabelo ele começa a ficar mais ou menos, tá precisando cortar, tá precisando hidratar, ou quando a cor dele não tá legal, e quando eu realizo algum procedimento que traz de volta para o meu cabelo as características que eu gosto, o que isso impacta na minha vida? Não melhora a nossa autoestima? O cabelo ele tem um papel crucial na nossa autoestima. Os pelos dos cabelos, na verdade, eles exercem um papel capital na condição psicológica das pessoas, uma vez que refletem a imagem corporal de um indivíduo, não só perante a si mesmo, mas também perante a sociedade. Além disso, os cabelos colaboram com a autoestima das pessoas e, por estarem relacionados com a imagem pessoal, com a atração física e com a saúde. Mas qual é o impacto emocional? Qual é o impacto na saúde emocional que a saúde capilar provoca? Tá? Qual é esse impacto? Antes de eu falar, né, de eu chegar lá na questão do impacto em si, eu gostaria de apresentar aqui para vocês algumas características importantes relacionadas ao nosso cabelo. Então, assim, por mais que seja uma palestra que seja aberta ao público, eu acho que todos deveriam entender um pouquinho sobre o que acontece lá no nosso folículo piloso, que é a nossa mini fábrica de cabelo. Folículo piloso, a gente tem milhões de folículos pilosos no nosso organismo, né? Principalmente no nosso couro cabeludo. E lá a gente tem esses folículos pilosos, a gente adquire esses folículos pilosos, boa tarde, durante
o período gestacional, enquanto a gente está ainda em processo de formação até nascer. Quando nós nascemos, nós não formamos mais essas estruturas produtoras de cabelo. Então, o que vai acontecer? Aqui é o fio, vou mostrar aqui. Esse é o fio, e ele vai estar saindo pela pele por uma cavidade, que a gente chama toda essa estrutura de folículo piloso. Lá embaixo, na estrutura mais profunda do folículo piloso, a gente tem a parte, o setor de produção. É como se fosse a garoto, aí a garoto tem vários setores. Então, lá no nosso folículo piloso, a gente tem um setor específico de produção onde o cabelo é produzido, que é o chamado o bulbo, né? Onde temos a papila dérmica. E ali vai ter um processo de produção capilar. O cabelo vai sendo produzido e, à medida que ele vai sendo produzido, ele vai crescendo e dando o aspecto que a gente quer, né? Que é de preenchimento no couro cabeludo. Ligado a essa estrutura, ao folículo piloso, a gente tem várias estruturas também, como a glândula sebácea, que é uma glândula importante para a produção do sebo do nosso cabelo. Então, quem tem um cabelo muito oleoso, essa glândula ela está em intensa atividade, que acaba deixando o couro cabeludo realmente oleoso, mas ela é importante para que a gente tenha essa lubrificação do nosso folículo piloso, do nosso couro cabeludo. A gente tem glândulas sudoríparas e toda essa estrutura ela é importante para que o cabelo, para que a produção do cabelo aconteça da forma que a gente precisa que ela aconteça, de forma satisfatória, de forma que mantenha o nosso couro cabeludo preenchido. Para que a gente precisa do cabelo? Quais são as funções do cabelo? Alguém sabe me dizer? Proteção. O que mais? Beleza? Controle de temperatura. Estética também. Muitas pessoas só pensam na estética, mas o cabelo ele tem a função de proteção, o cabelo tem a função de controle de temperatura, ajuda, né, na questão da temperatura corporal e também na estética, é claro. E é importante dizer que o cabelo ele passa por um ciclo. E esse ciclo, nesse ciclo a gente tem 3 fases principais, que é a fase de crescimento, chamada de fase anágena. Essa fase ela tem uma duração aí de 2 a 6 anos. Em seguida, a gente tem a fase catágena, que é uma fase de transição entre a anágena e a última fase. Essa fase catágena é uma fase de regressão, em que tem uma duração aí de 2 a 3 semanas. E, por fim, nós temos a fase telógena, que é a fase em que o folículo está preparando para que haja a queda do fio. Certo? Essa fase telógena ela dura de 2 a 4 meses. 80% dos nossos folículos precisam estar com na fase anágena, que é a fase de crescimento. A gente precisa ter 80% dos nossos folículos em fase de crescimento, para que a gente tenha um preenchimento, né, satisfatório do nosso couro cabeludo. No entanto, a gente também tem uma porcentagem que, digamos assim, saudável, fisiológica também de queda. Cair cabelo é saudável? Ter queda de cabelo é saudável? Eu posso dizer que sim. Se está entre os 19%, é super natural a gente ter queda de cabelo. Se a gente não tivesse essa renovação, essa queda de cabelo controlada, os nossos fios ficariam envelhecidos, ainda mais com a quantidade de química que a gente faz, procedimentos que a gente realiza, secador, chapinha, química em geral, selagem, enfim. Então, 19% dos nossos folículos estão em fase telógena, queda, preparo para queda. Isso é normal, isso é saudável, isso é fisiológico. No entanto, quando é que o problema acontece? Quando esses 19% começam a aumentar, 20, 21, 22, 23, 50. Quantos fios por dia normal que a gente tenha de queda? A literatura fala até 150, mas aí não acho normal. Atualmente até 50. 50 fios por dia. 50, no máximo. É claro que, assim, é um valor muito relativo, porque tem pessoas que têm uma densidade maior, tem mais fios do que outras, mas o que é apresentado até 50 fios por dia de queda.
Quando uma pessoa ela ainda higieniza o couro cabeludo a cada 7 dias, aí quando ela se depara com uma situação em que ela vê aquele bolo de cabelo, quer dizer, eu posso seguir, opa, tá tendo ali, sei lá, 300 fios. Ela ficou 7 dias sem lavar. Será que a lavagem, a higienização capilar, ela interfere na queda capilar? Será? Tá bem? Como? A quantidade, se for demorar muito tempo, vai influenciar, porque a oleosidade vai causar várias questões. Estresse oxidativo, alteração da microbiota, o ciclo ali não vai. Tem pessoas que associam de forma oposta. Tem pessoas que associam assim. Quanto mais eu lavo meu cabelo, mais ele cai. Isso é um mito que a gente precisa desvendar. Como profissionais da saúde capilar, né? Como profissionais da tricologia, nós precisamos desvendar esse mito. Quanto mais a pessoa lavar o cabelo, não quer dizer que mais vai cair cabelo. Mas quanto mais a pessoa demorar a lavar o cabelo, isso sim pode influenciar e pode fazer com que a queda aumente. Inicialmente, quando uma pessoa fica muito tempo sem lavar o cabelo, e quando ela se depara com aquele bolo de cabelo, quer dizer, o fio já estava para cair. A gente tem uma queda de 50 fios por dia, no máximo, né? Digamos assim. Então, imagina, se a pessoa ficou esse tempo todo sem lavar, foi acumulando, quando ela lavou, ela se deparou com aquela situação de queda aumentada, entre aspas, que na verdade não tem uma relação aí com algo que esteja acontecendo de forma errada. Então, é preciso a gente entender que nós temos a fase de crescimento, nós temos a fase de transição, uma fase de regressão e a fase de preparo para a queda. Isso é normal. É normal termos 80% dos fios em fase de crescimento, 80% catágena, fase de regressão, e 19% em fase de queda. É normal ter queda capilar, desde que esteja conforme os parâmetros aí que a ciência estabelece para o que é saudável. A questão é que a gente tem vários fatores. São vários os fatores que influenciam na queda capilar. Por exemplo, a inflamação é o principal fator, digamos assim, porque tem muitos outros fatores que acabam favorecendo a inflamação do couro cabeludo. A inflamação, a questão hormonal, então temos os hormônios tireoidianos, temos os hormônios andrógenos também, como, por exemplo, a dihidrotestosterona, DHT, a própria testosterona, que vai influenciar nesse hormônio, o DHT. Temos a questão da alimentação. Uma má alimentação acaba provocando uma desnutrição no organismo. Essa desnutrição faz com que haja queda capilar. Medicamentos e vários outros fatores, na verdade. E aqui o estresse. O estresse também é um fator importantíssimo para que haja a queda capilar. O que esses fatores vão favorecer? A fase telógena. Vão fazer com que o fio, com que o folículo piloso saia da fase anágena, que é a fase de crescimento, logo para a fase telógena. Vão acelerar esse processo, saindo da fase de crescimento para a fase de queda. Tá? E, na verdade, gente, se eu for ficar falando para vocês de fatores que influenciam na queda capilar, influenciam na saúde capilar como um todo, eu vou ficar aqui um semestre inteiro falando, né? Porque a gente tem vários e vários fatores. E o que a gente vê é só a ponta do iceberg. Nós temos, por exemplo, o estilo de vida. Falamos da má alimentação? Sim. Mas e o estilo de vida, a forma de cuidar do cabelo? Os produtos que são usados no cabelo? Até se forem produtos bons, entre aspas, será que aquele produto é adequado para aquele cabelo? Para aquele tipo de cabelo, para aquele tipo de pele, né? Para aquela pessoa especificamente? Então, tem vários fatores que podem, sim, afetar, influenciar, favorecer a queda capilar, favorecer a caspa, favorecer a seborreia, favorecer várias outras disfunções capilares. Ok? Nós temos dois tipos principais aí, vamos dizer, dois grupos de alopecias, que são, é um nome que é chamado da queda, ausência de fios no couro cabeludo, que é a alopecia. Então, nós temos as alopecias cicatriciais, que é quando é um processo irreversível, não consigo
reverter aquele problema, é irreversível. E temos as alopecias não cicatriciais, que é quando a gente tem uma perda de cabelo reversível. A gente ainda consegue intervir, consegue estimular o crescimento capilar naquele couro cabeludo. Os problemas mais frequentes quando se trata da saúde capilar. Problemas mais frequentes na tricologia, tanto do couro cabeludo quanto do folículo piloso, são alopecia androgenética, eflúvio telógeno e alopecia areata. São os problemas mais frequentes que a gente vê aí quando se trata de queda capilar. E quando se trata de couro cabeludo, nós temos a seborreia, a dermatite seborreica. Essa é uma figura, inclusive, que eu mesma captei em um dos meus atendimentos, de uma dermatite seborreica, caspa, descamação e psoríase. São os problemas mais frequentes. Obviamente que não dá para falar de cada um deles, mas a nossa saúde emocional afeta cada um desses problemas, tá? Bom, qual é a relação da pele com o estresse? Baseado em ciência, tá, gente? Estudos mostram o seguinte. Boa tarde. Estudos experimentais em modelos animais, principalmente camundongos, testaram e comprovaram a forte associação entre o estresse ou estado psicoemocional e a perda de cabelo. O estresse percebido pode estimular alterações imunes neuroendócrinas. Foi demonstrado que o estresse prolongado pode aumentar as citocinas inflamatórias, ou seja, estresse leva à inflamação. E a gente não viu que a inflamação é um dos fatores que levam impacta na saúde capilar, como um todo, em todas essas disfunções capilares que a gente viu aqui, a inflamação vai impactar. Então, se eu tenho estresse, se eu estou te dizendo, na verdade não sou eu, na verdade a ciência diz que o estresse, ele leva à inflamação, eu posso te dizer que o estresse, ele pode levar a todas essas disfunções capilares. Tá? Então, foi demonstrado que o estresse prolongado pode aumentar as citocinas inflamatórias, levando à inflamação e terminando em apoptose, senescência celular e transição catágena prematura até chegar na fase de queda prematura. Estresse leva à inflamação, que por sua vez vai levar o ciclo capilar sair da fase de crescimento direto para a fase de queda, de uma maneira muito mais rápida. Tá? A inflamação versus saúde capilar. A inflamação promove a transição anágena para telógena, ou seja, a inflamação ela vai promover a transição mais rápida da fase de crescimento para a fase de queda, e tem sido associado, então, à progressão das alopecias. Foi sugerido que a inflamação está associada a vários tipos de queda capilar, incluindo o quê? Eflúvio telógeno, a alopecia areata e a alopecia androgenética, até mesmo a alopecia androgenética, que é um tipo de alopecia que tem relação hormonal, né? Então, tem aí comprovado na ciência. Além disso, distúrbios inflamatórios sistêmicos crônicos podem causar eflúvio telógeno, caracterizado por progressão prematura de fase anágena, ou seja, partindo essa progressão da saída da fase de crescimento para a fase de queda. Bom, além disso tudo que eu falei, existe um outro fator importantíssimo, que eu gosto muito dessa figura, que ela exemplifica, ela demonstra, ela ilustra, na verdade, exatamente isso tudo. O sofrimento psicológico, depressão, ansiedade, o estresse, de uma maneira geral, ele afeta o nosso intestino. Lá no nosso intestino, a gente tem um biofilme, que é uma película protetora do intestino mesmo. E quando nós sofremos algo que cause algum estresse, alguma tristeza, ansiedade, depressão, isso afeta diretamente lá no nosso intestino, fazendo com que a gente perca essa proteção, perca essa película, esse biofilme de proteção lá no nosso intestino. Com isso, favorece que toxinas invadam o nosso intestino e instalem ali um processo inflamatório.
Processo inflamatório intestinal, intestino inflamado, leva a várias disfunções estéticas. E eu não estou falando só de saúde capilar. Leva a acne, leva à inflamação do couro cabeludo, leva ao sofrimento psicológico adicional. Então, aqui temos um ciclo também que vai cada vez mais contribuir para a piora daquele quadro. Então, o sofrimento psicológico leva a um problema intestinal, que, por sua vez, vai escalar uma inflamação, que, por sua vez, leva a mais sofrimento psicológico, né? Então, vai só agravando aquele quadro. Sem contar, outra informação aqui nessa figura é o sofrimento psicológico, ele pode desencadear a compulsão alimentar, principalmente por alimentos que não são saudáveis, porque ninguém tem compulsão alimentar por alimento saudável, né? A verdade é que a maioria das pessoas tem compulsão alimentar por alimentos não saudáveis. Esses alimentos, normalmente, são alimentos altamente inflamatórios, que fazem com que tem ali essa instalação da inflamação intestinal, fazendo com que piore ainda mais o quadro de alopecia, acne, qualquer problema inflamatório, disfunção inflamatória. Ok? Bom, aqui eu apresento um estudo, que na verdade foi uma documentação inicial, onde que começou essa questão da associação do estresse com a perda capilar. Foi um estudo realizado em 1998. Ele foi realizado para comparar mulheres que sofriam ali estresse com mulheres que não sofriam. E sabe o que eles descobriram nesse estudo? Mulheres que sofrem de alto estresse têm 11 vezes mais chances de sofrer queda capilar. Imagina, né? Então, no mundo, ainda mais na atualidade, como que a gente lida com uma informação como essa? Espera aí. Então, eu tenho 11, quem não pensa assim, né? Então, eu tenho 11 vezes mais chances de desenvolver aí a queda capilar por conta do estresse. Quem não é estressado hoje em dia com a correria que a gente vive? Mas é o que é demonstrado aí nos estudos científicos. Bom, o cortisol é o hormônio do estresse. Ele é o principal hormônio, na verdade, a gente tem vários outros hormônios relacionados ao estresse, mas o cortisol ele é o principal hormônio do estresse e ele demonstrou afetar a regulação do ciclo capilar. O que acontece? O cortisol, né, ele é o hormônio do estresse, favorece a inflamação, que por sua vez vai favorecer o folículo piloso sair da fase de crescimento para a fase de queda, sair da fase anágena para a fase telógena. Após um período de estresse agudo, muitos indivíduos apresentam um aumento na queda capilar. Eu não sei vocês que realizam atendimentos da área da tricologia, mas eu poderia, 99% das pessoas que vêm até mim, eu poderia deixar um X na pergunta. Estresse? Sim ou não? Grande maioria, eu poderia deixar já o X já arriscado, já identificado ali que sim, estresse, a maioria das pessoas tem estresse. Então, aqui a gente tem vários estudos científicos que comprovam que o estresse está relacionado com a queda capilar. Em estudos em murinos, ratos, o estresse crônico foi significativamente associado à inibição de crescimento capilar, inflamação ao redor do folículo piloso. Estudos posteriores, tanto in vitro quanto in vivo, demonstraram que substâncias mediadoras do estresse inibem o crescimento capilar. Estudos têm indicado uma série de efeitos colaterais na pele e em seus componentes estruturais decorrentes do cortisol. De fato, a presença de níveis elevados de cortisol foi demonstrada em homens e mulheres com alopecia androgenética. Então, o que foi apresentado aqui? Uma série de estudos científicos que apresentaram a relação entre o cortisol e vários tipos de alopecia. Então, a alopecia androgenética, por mais que tenha em mais em homens do que em mulheres, a alopecia androgenética tem relação com estresse. Eflúvio telógeno tem relação com estresse. A alopecia areata tem relação com o estresse e vários outros tipos de alopecia têm relação com o estresse.
Tá? Dessa forma, o excesso de cortisol é, portanto, capaz de exercer um efeito perturbador. O excesso do hormônio do estresse é capaz de exercer um efeito perturbador lá no folículo piloso, levando, então, ao desenvolvimento de distúrbios do crescimento capilar. Situações de estresse levam à liberação de cortisol, que, por sua vez, processo inflamatório instalado. Processo inflamatório instalado vai afetar o cabelo, que vai levar ainda a mais situações de estresse, porque a queda capilar, as disfunções capilares, elas aumentam o estresse ainda mais. E aí a gente tem um ciclo. Tá? Por que a gente precisa abrir os olhos para essa situação? Porque muitas vezes o problema está ali e a gente não quer enxergar. Muitas vezes a gente enxerga algo que não tem. Por mais que tenha uma relação, o estresse ele impacta e muito na queda capilar, nas disfunções capilares, e a gente não quer enxergar. E a gente quer, por exemplo, como tricologista, a gente enxerga a questão ali mais relacionada à alimentação, ao estilo de vida, à forma de cuidar do cabelo, e a gente esquece de olhar muitas vezes para o estresse do dia a dia da vida daquela pessoa, não é verdade? E aqui, para mostrar para vocês alguns estudos científicos, esse, por exemplo, de Taijuk. O folículo piloso é um alvo do hormônio do estresse e reações autoimunes. A tradução, né, obviamente, desse artigo é um artigo muito interessante também, que apresenta ali várias evidências. Esse outro estudo, a alopecia areata, uma perspectiva psicodermatológica também, mostrando aí a relação da alopecia areata, que não é segredo para ninguém, mas ela tem uma relação importante com a questão estresse. E eu não poderia deixar de apresentar aqui também uma outra disfunção importante quando se trata da saúde capilar, que é a tricotilomania. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Eu tenho isso aí. Desde criança. Pois é, a tricotilomania, ela é uma alopecia cicatricial, ou seja, ela é irreversível se você ficar ali. O que acontece? Na tricotilomania, qual é a grande questão? A pessoa tem o hábito de puxar o cabelo. Por que ela puxa o cabelo? Porque aquela dor causada pelo puxar o cabelo causa uma sensação de bem-estar. Então, ela se sente bem com aquela sensação, sabe? É uma forma dela ter uma fuga, né? De algo que está causando ali uma ansiedade, um estresse. Então, a tricotilomania, ela é uma alopecia cicatricial, porque a pessoa vai puxando, ela vai puxando, ela vai puxando, chega uma hora que não cresce mais cabelo naquela região, mesmo se estimular, mesmo se realizar procedimentos, não cresce. Então, ela tem o hábito em puxar ou arrancar os próprios cabelos de maneira recorrente, ela vai ter perda capilar visível, então ficam verdadeiros buracos, né, no couro cabeludo, dependendo da gravidade daquele caso. É muito frequente na infância, às vezes decorrente de algum estresse emocional durante a infância, ou mesmo vários fatores aí que afetam mesmo a questão emocional. Então, a pessoa, ela sente um bem-estar ao puxar, ao arrancar os fios, que é chamado de tricotilomania. Pode ser manifestado também na fase da adolescência e na fase adulta. Vai depender muito da questão emocional de cada fase. Pode manifestar na infância, pode manifestar na adolescência, pode ser manifestado na fase adulta. Os gatilhos, então, são a sensação física e emoções, como ansiedade, tensão ou raiva. E aqui algumas figuras para mostrar como que realmente fica, de tanto puxar, de tanto arrancar os fios, ficam realmente verdadeiros buracos no couro cabeludo, justamente por conta desse arrancar, e aí o cabelo cresce, aí arranca de novo, aí o cabelo cresce, aí arranca de novo, e aí vai gerando ali uma alopecia cicatricial. Tá? Nesse caso, só mesmo transplante. Tá? Quando vai puxando, é só mesmo transplante capilar. E aqui, gente, são fotos de crianças, tá?
Cílios, sobrancelhas, onde tu pelo? Tricotilomania. Principalmente no estresse. Aqui, a questão dos cabelos grisalhos, é claro que a gente sempre ouve falar, né? Cabelo branco de tanto estresse. Será que tem uma real relação do cabelo branco com o estresse? Tem uma relação sim do cabelo branco, cabelo grisalho com o estresse. O estresse, então, vários estudos já têm demonstrado essa relação. O estresse ele tem sido considerado como um importante fator de risco para cabelos grisalhos há décadas. Vários casos de envelhecimento rápido após o estresse foram relatados em humanos e camundongos, inclusive. Então, tem uma relação, sim. Inclusive, tem vários estudos que cada vez mais estão em busca, né, da reversão do cabelo branco. Acredito que estejam bem próximos, porque houve um grande avanço. Mas a questão aqui hoje é que o estresse, sim, ele pode influenciar nos cabelos grisalhos. Outras disfunções estéticas que pode ter influência com a saúde emocional é a caspa. Nós temos o nosso couro cabeludo, a microbiota importante. Microbiota, bactérias, micro-organismos importantes para manter a saúde do nosso couro cabeludo. E quando a gente passa por alguma situação de estresse, a gente pode ter um desequilíbrio dessa microbiota lá no nosso couro cabeludo, que faz com que tenha, devido vários fatores, pode ter a instalação da caspa, podemos ter a instalação também da seborreia. A psoríase tem muita relação com a saúde emocional e também a dermatite seborreica. Então, saúde emocional influencia muito na saúde capilar. Aqui um resumo dos principais mecanismos biológicos e efetivos clínicos do estresse psicossocial. Na verdade, essa tabela ela foi tirada de um artigo que estuda a relação de vários fatores e o que esses fatores podem causar na nossa pele, no nosso organismo. E aqui eu apenas retirei a parte que tem interesse para a saúde capilar, onde o estresse psicossocial ele influencia na função barreira, influencia na função estrutura, defesa, função neuroendócrina e na termorregulação. Para simplificar, eu vou focar apenas nessa última coluna, que são as manifestações das disfunções capilares que acontecem devido ao estresse psicossocial, que pode ter um ressecamento, desequilíbrio da microbiota lá no couro cabeludo, pode ter queda de capilar, encurtamento da fase de crescimento, o eflúvio telógeno, alopecias, diversos tipos de alopecias relacionados ao estresse, psoríase, alopecia areata, dermatite seborreica, dermatite atópica, infecção cutânea, eritema, edema, prurido, dor, pele pálida, hipotermia e vermelhidão. Tudo isso são disfunções, né, que podem estar associadas ao estresse psicossocial. Ok? Então, é uma via de mão dupla. O estresse, ele provoca as disfunções capilares, que, por sua vez, podem levar ao estresse. E assim, um vai agravando o outro. Mas a gente precisa interromper esse ciclo. Como que a gente interrompe? Existem várias formas, né, gente? É muito difícil falar assim, se você fizer isso, é muito difícil passar uma receita de bolo e falar que vai dar certo 100%. A gente precisa entender que o paciente ele precisa fazer a parte dele e a gente faz a nossa. A terapia capilar ela vem como uma excelente ferramenta para auxiliar nesse processo, onde o paciente relata que está com queda capilar, a terapia capilar ajuda nesse processo e ameniza esse estresse ocasionado pela queda capilar, porque queda capilar é algo que gera muito, muito estresse. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar como que trabalhar de forma multiprofissional é muito, muito, muito melhor, porque aqui a gente tem a psicoterapia que pode ajudar também nesse processo, então, nessa via de mão dupla, que é o estresse e a saúde capilar. Tá?
como terapia capilar, a terapia capilar ela pode auxiliar no controle do estresse. Inclusive, eu gostaria de mencionar que na terapia capilar, relacionada ao controle do estresse, a gente tem vários recursos, como a aromaterapia, a reflexologia, né, massagens lá no couro cabeludo, para promover, de fato, o relaxamento, e até mesmo no momento de higienização do couro cabeludo. Um momento em que você, como profissional, ou você, como paciente, você, como cliente, pode usar desse momento como uma forma de relaxamento. Até no momento lá da higienização, dependendo da forma como ele é realizado, ele pode promover ali o bem-estar. Eu não poderia deixar de mencionar, já que a gente está falando de saúde emocional, eu gosto muito de aromaterapia, e eu não poderia deixar de mencionar o óleo essencial de bergamota, que é o óleo essencial que promove a alegria. Ele, inclusive, tem vários estudos científicos realizados justamente para pacientes que têm depressão. O uso diário de aromaterapia com óleo essencial de bergamota. O cheiro é muito bom. Vou passar só para vocês conhecerem. Além disso, gente, na terapia capilar, a gente pode trabalhar, obviamente, com diversos tratamentos, como a alta-frequência, o laser, a mesoterapia, o microagulhamento, vários procedimentos que a gente pode realizar para auxiliar nesse processo aí de crescimento capilar. Mas sempre pensando que tem outros fatores ali escondidos, que é o que a gente está vendo é só a ponta do iceberg, como foi mostrado lá atrás, no início da palestra. Que a gente vê só a ponta do iceberg, então, não pensar somente na terapia capilar, simplesmente focando em si na disfunção capilar como um todo, mas focar nos fatores que estão escondidos, como, por exemplo, o estresse, que pode ser impactante na saúde capilar. Bom, a gente finaliza aqui. Esse é meu Instagram. E eu gostaria de deixar essa frase para vocês aqui. A ciência existe para sustentar a ideia de autocuidado. Você pode voltar só uma página? Ah, sim. Tá. Gente, parece um perfume, pessoal. É bom, né? Mas muitos perfumes utilizam o óleo essencial de bergamota como... Eu conheço perfume que tem bergamota. Só não conhecia a essência pura. Ele é maravilhoso. E aí a frase, então, a ciência existe para sustentar a ideia de autocuidado. Então, a gente precisa se cuidar, né, gente? Cuidar da nossa saúde emocional. Não só pensar na saúde capilar da forma mais óbvia, digamos assim, mais grotesca, mas pensar na saúde emocional, que é impactante também na nossa saúde capilar e também na saúde da nossa pele, tá? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.